Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde connosco está Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Muito boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos primeiro falar de geopolítica e do posicionamento da União Europeia no mundo, particularmente tendo em conta a realidade política internacional. Sim, um pequeno apontamento para referir que, de facto, não há fumo branco no horizonte. Continuamos com 2024 com pelo menos três, existem outras, mas três grandes ameaças internacionais. E digo ameaças no sentido que têm implicações, de facto, diretas ou indiretas, no desenvolvimento da União Europeia e em última análise, no bem-estar dos cidadãos também. A situação da guerra na Ucrânia, que de facto não ata nem desata, passa a expressão. Temos, efetivamente, a situação também no conflito do Médio Oriente, que, e assim, a ganhar proporções cada vez mais complexas, com Netanyahu a negar categórica e repetidamente que não aceita a solução que o mundo todo propõe, inclusivamente o grande parceiro de Israel, os Estados Unidos também, e toda a União Europeia, todos os Estados-membros, no sentido de aceitar a solução dos dois Estados, mas vemos ali um primeiro-ministro orgulhosamente só, que não arreda pé da sua decisão de combater o Hamas até o último elemento do Hamas, mas na verdade, eu, na minha opinião, o que ele está ali a construir a cada dia que passa, ele está verdadeiramente a alimentar o Hamas e vai crescendo o número de pessoas. Quando nós temos crianças que veem morrer os pais, veem morrer os irmãos, que ficam órfãos, nós estamos a falar de uma geração ou duas gerações que no futuro vão alimentar um rancor e um ódio por isto que está a acontecer agora e, portanto, não é também o que aconteceu no dia 7 de outubro que justifica esta ação. São 2 milhões de pessoas que estão desesperadas por ajuda humanitária, mais de 20 mil mortos, metade das quais são crianças, e isto é uma tragédia que não há memória e é inaceitável, completamente inaceitável. E ninguém é capaz de parar. Ninguém é capaz, correndo-se o risco a cada situação. dia que passa, que é um efeito normal, mas triste, que é nós habituar-nos a isto. E vamos habituando a estas imagens, o problema não para e está a ter um contágio no Médio Oriente que vai chegando à vizinhança também e começa a ganhar proporções cada vez mais complexas. Diz que 2024 é também o ano das eleições. É o ano das eleições, aqui entrava, eu disse no início que eram 3 grandes ameaças, a terceira já lá chegou, que tem a ver com a questão das eleições e não dentro da Europa, mas do outro lado do Atlântico. Estados Unidos da América. A outra ameaça chama-se Trump, que nas primárias vai aos poucos eliminando a concorrência e começa-se a apresentar como uma possível e uma real hipótese de ser um candidato às presidenciais e vir a ser reeleito, pese embora todo um histórico de dezenas e dezenas de processos complexos em tribunal, enfim, tudo aquilo que se viu do Sr. Trump enquanto presidente e depois de sair de presidente, e é absolutamente inacreditável, não sei qual é a expressão que podia utilizar, como é que é possível que possamos ter um Trump novamente presidente, sabendo depois, e a gravidade da situação é a forma como ele vê o conflito, por exemplo, em relação à Ucrânia, como vê a situação de Israel e as implicações que isso teria, enfim, não estou a pensar sequer nas implicações internas, mas nas implicações mesmo ao nível da União Europeia. Marco Teles, estão hoje a acontecer as primeiras jornadas insulares sobre a Europa. Sim, as primeiras jornadas insulares é um desafio que nos havia sido lançado verdadeiramente pela Federação Nacional de Estudos Europeus. Portanto, para quem não conhece, a FNE é uma federação, é portuguesa, portanto é nacional, e foi criada por várias associações juvenis, núcleos de estudantes, e tem este objetivo de realmente levar as temáticas europeias aos cidadãos, promover o projeto europeu e de forma muito particular junto dos jovens. E, portanto, já há algum tempo que nós tínhamos, anos mesmo, uma intenção de promover aqui na região o Europe Direct Madeira, em parceria com a FNE, desenvolver aqui um encontro. E então encontrou-se esta solução de criar aqui as jornadas insulares para a juventude, que realmente estão a decorrer esta tarde,
e que vão ter continuidade também amanhã, num outro evento, em articulação com outro parceiro, neste caso a Câmara Municipal do Funchal, que convocou aqui, portanto, um Conselho Municipal de Juventude, onde estão convidadas um conjunto de associações juvenis e, especificamente com a FNE, vão discutir, neste caso, a questão das eleições e da participação das eleições europeias, da cidadania ativa. Enfim, também nas jornadas de hoje estarão presentes as duas eurodeputadas madeirenses, Sara Cerdas e Cláudia Monteiro de Aguiar. Participados então por alunos da região. Cuja participação, o modelo que se encontrou para estas primeiras jornadas não foi de portas abertas. Aqui a opção foi, por serem as primeiras jornadas, foi feito um convite a 3 estabelecimentos de ensino da região, numa lógica de uma entidade pública, uma entidade privada e uma profissional, ensino profissional. Foi isso que esteve na organização, na base desta organização, e pensamos que a iniciativa há de ser certamente um sucesso. Há de crescer. E que num próximo ano ela possa efetivamente estar aberta a muito mais jovens que possam participar nesta jornada. Marco Teles, falemos de fake news. Tem circulado na internet, nas redes sociais, uma notícia que alarmou muitos, não é? De que a União Europeia quer acabar com a possibilidade de reparação dos carros antigos em circulação. Não é verdade. A União Europeia não quer acabar com a possibilidade de reparação de carros antigos em circulação, fique isso bem claro. A razão que me leva também a trazer isso cá é que realmente o tema das fake news já esteve assim muito em alta, muito presente, parece que acabou, mas não, é para nós tomarmos cuidado que de facto as fake news permanecem. E realmente escomo que deparei-me logo de manhã com esta notícia que circulava nas redes sociais, mas uma das recomendações que se dá quando isto aparece nas redes, nos TikToks e outras por aí andam, é que se verifique a fonte. E normalmente o que se tem em conta, mas se isto for de um meio de comunicação social credível, não é? Não vamos pôr em causa, se calhar, e confiamos no que lá está. Mas a verdade é que isto ganha proporções de uma determinada forma. Vi esta publicação de manhã num determinado órgão de comunicação social e, de facto, durante toda a manhã, eu diria que toda a comunicação nacional, foi atrás, e inclusivamente regional, andava a publicar esta notícia, que é uma coisa incrível, este contágio, e inclusivamente acrescentava aqui um pormenor que achei delicioso, é que era reparação de veículos até 15 anos, portanto até acrescentava o limite dos 15 anos, quem tivesse mais de 15 anos. E é óbvio, bastava ver os comentários, que as pessoas entraram obviamente em choque com esta notícia, até porque sabemos que o parque automóvel no país é relativamente envelhecido, e se isto não fosse possível, quer dizer, como é possível aceitar que a União Europeia tomasse esta decisão? De facto, isto não é verdade, isto tem a ver apenas com o regulamento que até já foi apresentado num ano passado e que prende-se apenas com uma questão que é perceber, quando estamos perante um carro que esteja danificado, perceber se ele chegou a um ponto, em termos de danos estruturais, que possa ou não ser reparado, para evitar que depois, numa situação de venda, se esteja a vender um veículo, se esteja a vender um artigo como um carro, que na verdade sucata. Não é um carro, é uma amálgama de metal, de peças e com 4 pneus, que não tem condições estruturais que é para circular, e aí sim entrará a designação de veículo em fim de vida e não poderá ser comercializado. Portanto, não está aqui em causa, as pessoas poderão ter um carro com 50 anos, desde que ele efetivamente esteja em condições de circular. Para isso existem as inspeções anuais, periódicas, e que se essa viatura passar na inspeção tem toda a legitimidade de circular. Portanto, não é verdade, foi apenas uma notícia que apareceu, não se sabe como, e a partir daí começou a circular, e portanto, uma vez mais, aquele apelo, porque a verdade é que nós só temos tempo para ler os cabeçalhos, não lemos o resto, só se leem os títulos, e o apelo para que não se partilhe realmente notícias antes de saber se de facto se elas correspondem à verdade. Porque depois do mal feito é muito difícil desmontar essa maldade. Outro tema, nos últimos 10 anos a União Europeia não conseguiu reduzir as emissões de gases poluentes dos veículos automóveis. Este é um aspecto que me pareceu interessante, já que estamos aqui a falar da questão dos automóveis, é um alerta que é dado pelo Tribunal de Contas Europeu, e é curioso com tanta preocupação, porque efetivamente em termos de regulamento a União Europeia caminha os veículos à medida que vão modernizando. As emissões são cada vez mais reduzidas, mas depois também o mercado e a indústria automóvel vai respondendo ao desejo dos cidadãos e do mercado, e por exemplo nota-se que o crescimento do SUV
tem aumentado grande. E uma coisa curiosa, mas porque é que eu preciso andar com um carro de 2 toneladas? Se um carro de 1,5 toneladas me chega, mas porque eu quero uma viatura com 5 metros, mais pesada, mais potente, entretanto, para poder carregar todo aquele peso. E, portanto, verdadeiramente a gente melhora, por um lado, a eficiência dos motores a combustão, mas, por outro lado, pioramos com viaturas maiores, mais pesadas, mais potentes, mais rápidas, o que é curioso, até porque a circulação urbana vai diminuindo os limites cada vez mais das velocidades. E para que é que nós queremos um carro que circula a 200 km por hora, enfim, numa região cujos limites, em teoria, 90 em alguns pontos da via rápida. Sim, e se pensarmos no estacionamento também. No estacionamento das dificuldades, fácil. quer dizer, eu acho que verdadeiramente a gente tem que repensar a questão da mobilidade e até do tipo de veículo que utilizamos. Isso é uma questão que tem que ser, obviamente, séria. E a prova lá está que, se não se pensar de forma séria, melhoramos por um lado e pioramos por outro. E, aliás, obviamente que a parte da eletrificação resolve grande parte desta questão das emissões, mas, por outro lado, começa-se também a ver aqui um fenómeno extremamente engraçado, que é o caminho que se está a tomar na eletrificação do automóvel, que é não produzir veículos simples, movidos a energia elétrica, que nos movam de A a B, mas começarmos a criar, na minha opinião, uma espécie de lixo eletrónico, de carros repletos de gadgets e de coisas que não interessam verdadeiramente nada para aquilo que é o fim daquele produto, que é um carro que nos leva de A a B. Eu, sem querer entrar em detalhes, mas quando vejo, por exemplo, uma qualquer marca automóvel faz deste aspecto o marketing de que o carro tem 60 tons de luzes ou de cores no interior da viatura, eu pergunto o que é que me serve ter 60 tons de luzes no interior da viatura, ou ter um ecrã de 14 polegadas, porque enfim, as 8 já não chegam, as 10 também já não, as 12, e daqui a uns dias andamos com um verdadeiro televisor dentro do automóvel. É lixo eletrónico, no fim de vida do automóvel. Qual, efetivamente, não se fala no momento da compra o que é que vai ser feito esse lixo eletrónico. Mas enfim, isso era outra discussão que nos levava aqui há algum tempo. Mas é de lamentar que não consigamos atingir certas metas. Verdadeiramente o que interessa aqui é atingir essas metas e saber se não estamos nesta evolução a nos desviar. Não é só por ser elétrico que vamos resolver o problema, porque até os elétricos, como sabemos, têm também a situação da obtenção das matérias-primas e dos custos da produção. Portanto, não é tão linear essa poupança e essa ajuda ao ambiente. Mas de facto isto tem que ser tudo muito bem ponderado, pensado, refletido, e passa também muito pelo cidadão, por aquelas indicações que nós, enquanto consumidores, vamos dando à indústria automóvel. Não é? Para finalizar, dados da remuneração média dos trabalhadores por conta de outrem. Aqui Números. apenas um pequeno apontamento sobre o qual também teríamos que falar o resto do dia, mas foi publicado esta semana, até pela Pordata. Portanto, são números e estatísticas insuspeitas, não são fake news, e de facto é referido aqui que Portugal é o 6º país da União Europeia a 27, com a remuneração média mais baixa entre os trabalhadores por conta de outra. Portanto, não é nada de novo, já sabemos, mas de facto quando se vai analisar esses dados na Pordata, entre o país que tem a remuneração mais elevada, que é o Luxemburgo, logo seguido da Bélgica, França, Irlanda, Áustria, e comparamos com os 5 mais baixos, o mais baixo, a título de curiosidade, é a Hungria, mas portanto Portugal está depois em 6º, e não muito distante dos piores. De facto, a gente verifica que há aqui cenários quase diferenças quase 3 vezes a realidade de alguns países dentro da União Europeia, sobretudo do leste, e o caso português, com aqueles que estão mais desenvolvidos. E depois, normalmente, quando se tenta rebater este aspecto da diferença abissal que nós temos em relação a outros países, olhamos para o passado, faz uma análise do que eram os valores no passado, em 95, e o que temos agora, e chegamos à conclusão que, de facto, nós crescemos quase em termos de remuneração, quase para o dobro. Houve uma evolução tremenda. A questão é que os outros também cresceram e, em alguns casos, não cresceram em dobro, cresceram em triplo ou até mais. E, portanto, nós continuamos, do ponto de vista prático, um pouco aquém daquilo que era o desejável. Estamos a falar de países como a Polónia? Estamos, no fundo, a falar destes... Exatamente, estamos, no fundo, a falar de um grupo de países normalmente... Que entraram mais tarde na União Europeia. Entraram mais tarde e que, efetivamente, têm visto o seu rendimento crescer a um ritmo bem mais rápido do que aquele que se verifica, infelizmente, no nosso país. Marco Teles, obrigado uma vez mais. Obrigado eu, pedindo desculpa por esta notícia que não é mais simpática. Não é mais agradável para o final. Seria bom dizer que estamos quase no topo dos 27, mas não estamos, infelizmente. Mas noutras coisas estamos bem melhor, mas enfim, é o cenário que temos. Até à próxima conversa. Até à próxima, bom fim de semana. Obrigado.